Olá, eu sou a Loreta, ginecologista obstetra, e hoje a gente vai falar, tem um nódulo na tireoide. E agora, hein? O que a gente vai fazer? Voltamos com a doutora Lívia para falar sobre os nódulos na tireoide, que isso é uma coisa que tem crescido muito. Então, antigamente, como não tinha ultrassom, a tireoide ela era palpada pelo médico e você conseguia ver os nódulos palpando. E o dedo ele tem um tamanho no qual ele consegue sentir. Hoje em dia, com a difusão e o abrangimento do ultrassom, o que acabou acontecendo? Todo mundo faz ultrassom e todo mundo tem um cistinho, um nódulo na tireoide. Pergunta número 1, Lívia, quais são as formações que eu posso ter numa tireoide? Então a gente pode ter nódulos na tireoide, né? E cistos, basicamente, né? Então cisto, eu sempre explico assim, cisto é uma bolinha com água. Então, qual é a nossa maior preocupação? A preocupação é se é maligno ou se é benigno. Perfeito. Né? Então, o medo é ser câncer. Então, se o cisto ele é uma bolinha com água, o que acontece? Quando a gente não existe câncer em água. Não a chance não é tem muito célula na água. A chance é muito pequena de ser algo maligno. Agora, no nódulo pode ser maligno. Porque o nódulo é célula com célula com célula que cresce. Isso. Então, alguma célula pode mudar a divisão celular. Pode ser maligno, se transformando em um câncer, ou benigno, né? Graças a Deus, a maioria dos nódulos são benignos, né? Quando a gente tem maior risco de ter algum nódulo maligno, se o tamanho é muito grande, se existem características no exame do ultrassom que o médico já vê e fala assim, isso tá meio estranho. Então essas características chamam nossa atenção realmente, mas quem vai fazer o diagnóstico de malignidade é a punção, a famosa punção da tireoide, né? Mas a gente tem critérios para fazer punção, gente. Não é assim. Que não são indicadas para todo mundo. Graças a Deus. Porque às vezes o que acontece? O ultrassom ele é tão bom, você pega uns cistinhos, uns nódulos de 2 milímetros. Você já imaginou se todo nódulo de 2 milímetros você mandar funcionar? A pessoa às vezes não vai conseguir, a amostra vai ficar ruim. Então, por exemplo, eu faço muito ultrassom de tireoide já nas minhas pacientes. Eu examino tudo e venho até aqui. Eu faço muito diagnóstico, né? Quando eu tenho dúvida, até ligo para a Lívia. E existem os critérios que você segue conforme a morfologia desses nódulos para indicar ou não a punção. Se você fizer em todo mundo, 90%, não tem, mais de 90%. Menos de 1 em cada 10 pessoas tem câncer de tireoide. E o que aconteceu? A Sociedade de Endócrino criou esses critérios junto com o pessoal da radiologia, que são os médicos que fazem ultrassom normalmente, e esses critérios têm a ver com o tamanho. Como o tumor de tireoide ele cresce de forma ordenada e relativamente lenta, existe um tamanho a partir do qual a gente vai biopsiar, porque a chance de corresponder a um tumor é maior. Sim. Fala um pouquinho disso aí, Lívia. Tem um trabalho muito interessante, que foi assim, um trabalho feito bem antigamente lá no Japão. E ele pegou os pacientes que tinham nódulo, puncionou e viu quem tinha câncer. Mas o nódulo era bem pequenininho e ele seguiu esses pacientes com a tireoide inteira lá, com o câncer lá. E ele viu que a maioria não faleceu de câncer de tireoide, né? Eu falo isso para as minhas pacientes e ele fala assim, não, tem um monte de gente que morreu, o tumor fica lá, porque ele tem indolente, né? Ele é muito indolente. Então, graças a Deus, a gente conta com isso também. Lógico que existem nódulos, câncer de tireoide agressivos, existem síndromes que têm câncer de tireoide, mas a gente fala assim da maioria, a maioria não é isso, tá? Por exemplo, só para exemplificar o que eu falei, se a gente tivesse 100 pessoas aqui, 10 teriam nódulos, ou mais, 10 a 30. E desses 10 a 30, apenas 1 ou 2 teriam câncer de tireoide. Então, assim, é realmente raro. E a maioria são benignos, né? E são pequenos. Porque como tem ultrassom hoje em dia, então o ultrassom faz diagnóstico precoce, não é mais como antigamente que a pessoa já chegava com aquilo enorme e já invadia os gânglios, né? Já subia. Hoje em dia
Não tem. Se Não. tivesse, como diz a Lívia, tem um câncer para ter, tem que ter câncer de tireoide. Não precisa se preocupar muito com isso. Mas uma coisa importante, e se eu tenho um nódulo? Esse nódulo ele altera essa função da tireoide? Porque ele está lá ocupando espaço. Acontece alguma coisa? Isso, é muito interessante isso, que se você não assistiu o vídeo do hipotireoidismo, né, Lorena? E do hipertireoidismo, assiste que você vai ver todos os sinais e sintomas lá. Unha, cabelo, etc. Então, não dá alteração do TSH, não dá sinal e sintoma. Eu não sinto nada, eu não sinto sufocar, não sente. Eu não tenho dificuldade para engolir? Não tem, porque é bem pequeno e muitas pessoas chegam no consultório com a seguinte queixa: eu tô como se fosse com um nó na garganta. Será que eu tenho nódulo da tireoide? Costuma não ser nódulo da tireoide, esse sintoma de nó na garganta, né? Pra ter, assim, uma compressão e dar esse sintoma de nó na garganta, o nódulo teria que ser gigante. Então, pra poder comprimir atrás, porque na verdade ele cresce pra frente, né? Ele cresce pra frente, Então não tem mesmo. E quando eu tenho esses nódulos na tireoide, isso pode causar dor na garganta, alguma coisa também ou não? Não. O que acontece é que se tiver um câncer de tireoide e a principal metástase que ele faz, né, assim, o próximo passo dele é atingir os linfonodos, que é aquela cadeia que a gente tem de defesa no próprio pescoço. Que é a íngua, né? Que é a íngua, isso. Então a gente palpa até linfonodo positivo, um linfonodo que a gente consegue palpar. Mas só para quem tem câncer, não é porque eu tenho um nódulo que eu vou ter linfonodo. Ou mesmo quem tem câncer, às vezes não tem linfonodo, tá? Se a gente pegar bem no começo. Então, em geral, assim, não dá sinal e sintoma mesmo, né? A gente, então, fica tranquilo em relação a isso. E todo mundo precisa fazer ultrassom de tireoide, Lívia? Não, tem até uma recomendação que não precisa todo mundo fazer. Mas se você tem uma história familiar de câncer de tireoide, é legal você fazer. Se você tem um nódulo, já sabe que tem um nódulo, tem que fazer um acompanhamento com ultrassom. E se você sentiu no seu pescoço alguma coisa estranha, seria recomendado fazer também um ultrassom, né? E esses ultrassons que a gente vai fazendo aí não precisam ser anuais, né? Se você não tem nada, tá tudo normal, não tenho nada, preciso fazer todo ano? Não. Se você não tem nada na tireoide, você não precisa fazer todo ano. Se você tem um nódulo, aí você vai fazer uma frequência de ultrassom, mas aí você conversa com o seu médico, que isso pode ser particular até com as características do seu nódulo, né? E se meu hormônio da tireoide tá alterado, eu tenho que fazer ultrassom? Não, boa. Não, nem sempre. Então, às vezes eu tenho só o hormônio alterado. Às vezes o ultrassom, ele vem complementar. Porque a gente vê características de hipotireoidismo lá no ultrassom também, né? Ele pode vir complementar, sim. Mas não é que é obrigatório para o diagnóstico do hipotireoidismo. No hiper já ajuda bastante, né? Que a gente vê o tamanho da glândula, e no hiper dá aquele bócio, a glândula aumenta, então aí já no hipertireoidismo já ajuda. E quem que opera a tireoide, Lívia? É o endócrino? Não, o endócrino não opera. Quem opera a tireoide é o cirurgião de cabeça e pescoço, normalmente, né? Então quem tem nódulo vai direto no cabeça e pescoço? Não, em geral, se vai direto no cabeça e pescoço, eles mandam pra gente. Eu sei, era pegadinha. Então, você pode até ir direto no cabeça e pescoço, mas passa no endócrino, vê certinho. Em geral, às vezes você nem tem que ir no cabeça e pescoço. Lógico. E aí a gente faz esse bem bolado. Porque essas coisas quem tem que ver é o endócrino, ele tem que avaliar a função, ver os riscos, tem uma tabela americana, né, que a gente usa lá para saber quais os riscos, se indica punção, não indica punção, se vai operar, não vai operar. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e convide seus amigos para se inscreverem no canal. E assista os outros vídeos também. E se você quiser mais informações sobre endocrinologia, me segue no Instagram, DRA Lívia Marcela. Facinho, hein? Lívia Marcela, não dá para esquecer. Até o próximo vídeo, gente.